Ieiui no Bomeno Remiri Yoju Yogo Hasate Kanai Kutamai Mitakuye Oyasin. Hoje nós vamos falar do cervo. Cervo, com a sua luz, ilumine meu caminho e me mostre a direção do grande espírito. Nós podemos dizer que no xamanismo o cervo representa a luz. Quando nós vamos para o xamanismo celta, nós encontramos lá um deus chamado Cernunnos. Ele é um deus que tem como simbolismo os chifres do cervo. Ele é conhecido como filho e consorte da deusa mãe. Ele representa as sementes. Ele representa o frutificar das árvores. Ele representa o fim da vida. Então nós podemos dizer que Cernunnos representa o ciclo da natureza, as estações do ano. Ele, como filho e consorte da deusa mãe, é aquele que espalha as sementes. Ele pode ser conhecido como Deus da natureza. Sendo a deusa mãe, a imutável, a intocável, a incomensurável e a eterna. Quando nós falamos do cervo como animal de poder, nós estaremos falando da luz. Quando nós falamos de luz, nós falamos do mais puro ponto relacionado ao grande espírito. Então o cervo vai representar a sublimidade do grande espírito, aquela parte mais pura e às vezes até mesmo intocável. Devido à sua sensibilidade, o cervo representa aquela figura que aparece apenas àqueles puros de coração. E quando nós falamos de pureza de coração, não estamos falando necessariamente de bondade, nós estamos falando de verdade. O cervo é um animal que representa a raridade do grande espírito. Como representante da luz, ele é aquele que, se for assustado, ele pode demorar um longo período para aparecer novamente. Ele é um animal que representa a mansidão, o que não quer dizer que ele seja indefeso. Ele possui chifres e os chifres servem para demarcar território, para disputar as fêmeas e para se defender. O cervo nos ensina que por mais luminosos que possamos nos tornar, ainda assim, isso não deve ser sinônimo de fraqueza. A luz é a nossa maior força. O cervo é aquele que nos guia para a luz do grande espírito. Durante alguns períodos do ano, ele troca os seus chifres. Eles caem para que sejam renovados. Então, o cervo também representa a vulnerabilidade. Se ele tem o chifre como defesa e fica uma parte do tempo de sua vida sem os chifres, ele estará numa vulnerabilidade muito maior. E isso nos lembra que em alguns momentos nós nos abriremos para a nossa vulnerabilidade, seja pela nossa vontade ou pela vontade do grande espírito, e essa vulnerabilidade nos tornará pessoas suscetíveis a serem machucadas, a serem feridas. Mas nesses momentos é que nós poderemos conhecer aqueles que nos cercam de verdade. O cervo, como representante da luz, ele representa aquilo que vai além da nossa compreensão. Ele é aquele que representa a parte mais iluminada do grande espírito. Aquela parte invencível, intocável e indestrutível. Então, com as suas trocas de chifres, ele também representa a renovação da luz. Em alguns momentos nós poderemos passar por períodos em que sentiremos que na nossa vida falta luz. Mas o cervo nos lembra, como animal de poder, que por mais ínfima que seja a luz em determinadas fases da nossa vida, ainda assim ali ela estará, porque ela é inextinguível. Então, se nós estivermos em falta com o cervo como animal de poder, nós poderemos estar em falta com a contemplação da luz que vive dentro de nós.
E isso representa apenas uma falta de contemplação, porque ali ela sempre estará. O que acontece é que em alguns momentos nós vamos colocando camadas e camadas e camadas e camadas, onde a luz continuará brilhando, mas às vezes de uma forma onde nós não conseguimos alcançá-la antes que passemos por toda uma jornada de reencontro. Ali o servo habita. E à medida que vamos aceitando a renovação da vida, nós vamos dando espaço para essa luz. Em muitos momentos, determinadas situações podem nos acontecer em que nós ficamos desacreditados da luz. Porém, mais uma vez, ela nunca se apagará. Ela é a nossa centelha divina e aquilo que nos mantém vivos e conscientes. O cervo é um animal que está em constante alerta. Então ele representa uma profunda intuição. Ele é aquela parte nossa que nos avisa de algum perigo, mesmo que nós não consigamos ouvi-lo de imediato. Ainda assim, ele estará ali dentro, emitindo um alerta. Porém, algumas dificuldades que nos acarretam durante a vida podem ser necessárias justamente para que a gente remova algumas dessas camadas em direção a essa luz. Caso contrário, nós não conseguiremos ouvi-la tão facilmente, mas ainda assim, ela estará ali nos alertando sempre. O cervo é um animal que vive em coletivo, então ele nos lembra que a verdadeira conexão com o grande espírito é o compartilhamento. À medida que ele convive com grupos e com coletivos, ele nos lembra que nem todos gostarão de nós, mas ainda assim, ali nós precisaremos estar. Porque o nosso lugar deve ser assumido independentemente do que qualquer outra pessoa possa achar. Fazendo isso, nós caminhamos em direção ao encontro da nossa luz. E o encontro dessa luz, representado pelo cervo, pode representar o encontro da nossa pedra filosofal. A pedra filosofal é aquela parte imutável, irrevogável, que nos mantém conectados em eternidade com o grande Espírito, aonde por mais que nós mudemos de forma, ainda assim ela estará ali eternamente intacta.